É uma combinação muito interessante, das abelhas e da floresta, e sem dúvida, eu fiz aqui um sumário, mas isto é mais ou menos, é uma passagem um pouco exaustiva, provavelmente, não sei se terão pachorra para me ouvir, enfim, nesta abordagem tão exaustiva. De qualquer maneira, estes números mostram que temos um território florestal, temos um terço do território é florestal. Nomeadamente temos mais floresta do que a zona da agricultura e de incultos. Portanto, não há dúvida que o potencial da floresta na abordagem da apicultura é do interesse assinalável. Por outro lado, estas questões da gestão sustentável estão absolutamente no tom com a incorporação da apicultura. Não há dúvida que as abelhas promovem um conjunto, eu tinha posto aqui, isto são dos tais critérios que eu vi referidos os critérios europeus para a gestão sustentável da floresta. Em todos eles eu meto as abelhas, mas fundamentalmente ali na questão do critério 4 e o critério 6. Sem dúvida que as abelhas participam de uma maneira assinalável nesta questão. Tentei e tive conhecimento do trabalho feito também aqui na casa, desta Carta de Tipologia Florestal Portugal Continental, e pensei que seria muito interessante chegarmos a um ponto, em termos de estudo e de evolução do conhecimento, de podermos ter cartografado como temos hoje as informações da vegetação e como temos hoje, nomeadamente, tanto na Carta como na Carta de Tipos Florestais. Era um bom interesse, um bom entusiasmo para a investigação no domínio da apicultura, considerar fazer uma boa carta de valor potencial apícola, relacionando os extraordinários estudos, e eu devo dizer que também, agora para preparar a comunicação é que andei mais a ver, de facto, temos hoje um conhecimento exaustivo ao nível da vegetação, da fitossociologia, temos um conhecimento exaustivo do território nacional, temos esse conhecimento com a parte da cartografia da parte florestal. Infelizmente não temos um conhecimento tão robusto na questão do valor apícola das formações florestais e todas as outras. Portanto, temos um esboço de uma carta com algumas potenciais, e é uma carta de potencialidades com alguma debilidade de informação ainda no momento atual, que define zonas do país com potencialidades para meios, sobretudo meios monoflorais, que são meios que, de maneira geral, por serem mais com uma dada origem floral específica, têm cotações mais interessantes no mercado. Portanto, há um potencial apícola nacional que, de certeza, está associado à questão da biosgrafia e da vegetação, e que é preciso cartografar de uma forma mais exaustiva. E pensa-se também caminhar nesse sentido. Gostaria de desenvolver esse propósito da cartografia da valorização apícola das formações florestais, aqui no caso. Esta questão, eu aqui fui buscar este slide, pus lá o mel, porque o mel é de facto um produto de eleição no domínio da apicultura. No entanto, esta abordagem aqui de tal efeito, da tal sustentação da apicultura, com vários interesses que não são, o menor será o interesse propriamente dos produtos, mas o menor, e de qualquer maneira, dados de 2010, já associa à atividade apícola 49 milhões de euros de valor bruto de produção. Portanto, 49 milhões de euros significa, em termos de produtos animais, cerca de 2%. Portanto, a apicultura participa, pelo valor bruto de produção animal, em 2%. Portanto, já é considerado uma zootecnia com algum interesse do ponto de vista económico. Portanto, dá produtos, os produtos
produtos podem ser vendidos, aumenta-se o rendimento das famílias, há a visão da questão da produção dos produtos para a base da alimentação das próprias famílias e da sustentação das famílias. Há um conjunto de indústrias associadas, e indústrias principalmente da pastelaria e indústrias também de conservas, e da área dos gourmets, que não são indústrias, mas são áreas de grande interesse de produtos diferentes. E há também um interesse muito moderno hoje e muito valorizado da medicina. O mel começa a ser classificado como um produto nutracêutico, probiótico. E hoje há nichos de mercado para meios especiais, particularmente meios de origens monoflorais, que se estudam em profundidade e que são apontados como autênticos medicamentos. No fundo, aquilo que nós ouvimos, que temos na nossa memória, não é, de que o mel usado como alimento, ao nível das sociedades rurais ainda hoje muito comumente, e hoje mesmo na parte urbana e a parte médica, trabalha muito estas áreas do mel, reabilita-se o mel para a utilização na medicina, como alimento medicinal. Depois, temos as questões ali no outro, as questões ligadas com a educação ambiental, o lazer, o bem-estar, são questões que se ligam também à apicultura, de uma maneira muito importante e muito integrada ao nível do desenvolvimento local, ao nível dos planos municipais e desenvolvimento regional. Não há dúvida que a apicultura está como uma atividade bonita, interessante, para valorizar territórios e para valorizar regiões. Depois temos um aspecto, e este sim eu pus cá em cima, porque é aquele a que sou mais sensível, que é de facto o papel oculto e o papel extraordinário, e é aquilo que faz com que hoje as abelhas estejam aí faladas nos média todos. A grande preocupação hoje das abelhas, ninguém se preocupa com a falta do mel, porque o mel até temos outros açúcares, temos muitos açúcares e temos muitos substitutos, mas a grande preocupação hoje do mundo desenvolvido relativamente à questão da rarefação, que é uma evidência das colónias de abelhas, diz respeito àquele serviço ali extraordinário que é a questão da polinização. Portanto, a abelha no ecossistema produz biodiversidade porque as suas atividades interagem com a vegetação, estabelecendo com elas relações de absoluta dependência, no fundo são simbiosas também, mas a planta precisa da abelha para grande parte das plantas. Estima-se que 80% das espécies que comemos dependem da polinização, em que a abelha de facto é a líder da polinização, porque a abelha é líder no sentido em que é um vetor de quantidade. Normalmente hoje podem-se instalar vetores de polinização com instalação de colónias muito populosas, de grande diversidade e com um papel extraordinário ao nível do ecossistema e um papel dirigido, como nós dizemos, de polinização quase dirigida. Portanto, há uma tecnologia ligada à questão da polinização. E diz-se, e aquilo são dados da bibliografia, mas eu acho que é mais de certeza, que poderíamos multiplicar por 10 o valor, de certeza que mais, o valor de bruto de produção, se quisermos contemplar as questões da polinização. Agora, isto da apicultura, o que é em termos nacionais? Em termos nacionais, eu pus aqui de uma maneira sintética, temos, em 2010, tínhamos, profissionais, portanto isto é dezembro de 2010, 17.291 apicultores, temos 38 mil apiários produzidos pelo território nacional e temos 562 mil colmeias. Significa, é este a caracterização, do ponto de vista da estatística, da apicultura nacional. Devo dizer que há uma federação, é uma atividade que está em organização e tem os esboços de organização interessantes, tem uma federação que agrega um conjunto de 55 associações que têm um papel importante na divulgação, na formação, na política, no desenvolvimento das políticas apícolas nacionais e que é de facto um stakeholder fundamental nesta questão da apicultura. Temos 36 associações, 14 cooperativas, 3 organizações de produtores, 35 técnicos especialistas.
Devo dizer que a apicultura, e também é verdade que em termos de escola, enfim, funcionam disciplinas de apicultura espalhadas pelo país, em algumas escolas, fundamentalmente ao nível dos politécnicos, mas os politécnicos mantiveram a apicultura. Infelizmente a agronomia, a nossa escola também não manteve a disciplina de apicultura, ou foi retirada dos currículos. Mas ao nível dos politécnicos, quase todos eles mantêm formação na área da apicultura, e estes 35 técnicos especialistas saem normalmente de gente que faz as disciplinas da apicultura e depois têm que ser licenciados. Portanto, a disciplina da apicultura é metida no currículo, mas tem que ter por uma base de uma licenciatura ou de biologia, ou de produção, ou de qualquer área da agronomia, biologia, agronomia, zootecnia. E depois tem que, se não teve as disciplinas de apicultura, nas escolas e nos cursos de formação de base, tem que fazer formações que estão metidas em pacotes formativos liderados pela Direção-Geral de Veterinária e o objeto de uma certificação, do ponto de vista de formação. Portanto, começa a haver um esboço de formação certificada neste domínio e prestam um serviço importante. Os produtos são muitos, são estes todos. Temos o mel, é de facto o mais importante. Portanto, temos aqui estas bolinhas todas, são tudo produtos. Mel, cera, pólen, própolis, polinização, geleia, a apitoxina, o veneno da abelha, produção de enxames, a parte de multiplicação e disseminação, a criação de rainhas. São tudo produtos e serviços. Um conceito mais moderno, que é a questão de podermos utilizar a apicultura também hoje nestas questões da sustentabilidade das cidades, do ponto de vista ambiental. Hoje as cidades têm que se sustentar do ponto de vista ambiental, é uma temática interessante e moderna. Aí hoje o Eiras compete com Cascais, Cascais compete com Lisboa, desenvolvendo ações de educação ambiental, ações modernas de plantação de matas de acordo com a floresta, com a vegetação espontânea, matas de vários tipos. Portanto, há de facto hoje este conceito das cidades ambientais. E aqui a apicultura também, em Portugal, isto é um esboço, é uma ideia, eu só gosto de apresentar porque acho que é uma ideia que também pode ter interesse para nós, que é a questão de, ao nível como se fala nas hortas biológicas, fala-se nas hortas, e hoje a Câmara dá espaços para fazer hortas biológicas aqui na cidade, em Monsanto, em vários sítios, associar a horta biológica à abelha, à apicultura, à colmeia. E há uma área da apicultura que toma o nome de apicultura urbana, que é uma apicultura para fazer aonde? Para fazer nas hortas, à volta da cidade, nas hortas de Loures, nas hortas aqui, à volta da segunda circular, ali no Campo de Ourique, onde está, não é? Nos vários sítios, é agronomia, não é? Aliás, nós temos um apiário urbano, basicamente. E depois também temos hoje gente a fazer apicultura. Temos gente a fazer apicultura nas cidades. Se as cidades avançarem com as questões da sustentabilidade, com os espaços verdes, com os jardins, e nós temos hoje cidades que já são nesse modelo, e nós temos grandes jardins na nossa cidade que podem ter abelhas. E que podem ter abelhas de uma maneira e integrar depois os aspectos de educação ambiental, com as crianças, retirar o mel. O mel, por exemplo, ali aquele caso é o mel da Ópera de Paris, que quem vai à Ópera de Paris pode comprar. Em vez de comprar, pode comprar um livro da ópera, a história da ópera, mas pode levar para casa um frasquinho de mel da Ópera de Paris. E, portanto, esta integração dos produtos das abelhas pode ter valorizações todas, patrimoniais, históricas e tudo mais. Isto é a parte interessante, nomeadamente em situações que possam ser mais perigosas, porque nós temos tecnologia e possibilidade de pôr as abelhas mais acima. E, por exemplo, aquele exemplo da caixinha azul é uma colmeia que está por cima, no jardim público, porque as abelhas por cima voam nas copas das árvores e não incomodam de maneira assinalável nem as crianças, nem as pessoas que utilizam o espaço. Portanto, é compatível. É compatível. Isto aqui, produtos, pronto, eu pus aqui números, isto não vos vou passar muito com isto, são números, são alguns números que são os números nossos, nacionais, que temos para esta questão. Temos